Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Está em Romanos capítulo 12, verso de número 1 e 2. Uma palavra bem rápida, não vai ser uma palavra comprida, até porque a maioria dela eu quero ler para você. Semana passada eu falei sobre propósitos versus proposta. Ontem eu tinha um treinamento para dar para alguns irmãos aqui na igreja e eu adiei, pelo simples fato de que 70% dos irmãos, 60% mais ou menos, não conseguem responder as perguntas que eu coloquei lá. Eles não conseguem responder quem são, não conseguem responder de onde vem e para onde vai, não conseguem colocar no papel traços da sua personalidade, não conseguem distinguir quais são os seus valores. Se eu pegar alguém aqui aleatoriamente, que não está no curso, e perguntar para você assim, quais são os seus valores de vida? Qual é o seu maior valor? Responde para você, Débora, qual é o seu maior valor como pessoa? Responde para você, Esnaldo, qual é o seu maior valor como pessoa? Então, não consegue dar 3, 4 traços bons do caráter, não consegue dar 5 traços ruins do caráter, não se conhece. Então eu disse assim, irmãos, então vocês vão ter que responder isso aí primeiro, não tem como a gente avançar no treinamento, não tem como a gente ir adiante, porque você não sabe quem você é. Então a construção da personalidade, ela é extremamente importante para você saber onde você quer chegar. E aí muitas pessoas semana passada me mandaram mensagem, muitas que eu falo, irmão, muitas mesmo, pastor, mas a palavra do Senhor foi boa demais, que abriu minha mente, olha, eu nunca tinha pensado nisso e tal. E eu quero terminar talvez não terminar essa mensagem hoje, mas no domingo que vem, também sobre planos e propósitos. Eu quero ler Romanos capítulo 12, verso número 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fala comigo, culto racional. E aí o verso 2 fala assim: não sedes conformados, ou não vos conformeis com este mundo, ou com este século, ou com esse padrão que temos hoje, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e vontade perfeita de Deus. Então a vontade de Deus para mim, para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Pastor, nós somos chamados para quê? Somos chamados para viver um processo de transformação. Fala comigo, eu fui chamado para viver um processo de transformação. Grandes homens como Agostinho, Lutero, Wesley, John Wesley, talvez você nem saiba quem são esses 3 homens, todos vieram e entenderam a firmeza na fé devido ao impacto das palavras de Paulo escrita aos Romanos. João Crisóstomo, o maior pregador do século V, pedia que Romanos fosse lido uma vez por semana em pé, para todos ouvirem. Paulo escreve essa carta nas suas viagens missionárias, estando ele na Grécia por 3 meses. Todos os reformadores da igreja viam Romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Bíblia, já que aqui Paulo une todos os grandes temas da Bíblia. Quais são eles? Pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça de Deus, justificação, eleição, o plano de salvação,
Dá para baixar um pouco mais o retorno, por favor? O plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e vida da igreja, o lugar do judeu e do gentio nos propósitos de Deus, a filosofia da igreja e a história do mundo, a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Olha o tanto de coisa que está dentro de Romanos. Agora ficou top. Olha o tanto de coisas que está dentro de Romanos. Olha o tanto de coisas que eu aprendo quando eu leio Romanos. Romanos nos abre uma perspectiva através da qual a paisagem completa da Bíblia pode ser vista, e a revelação de como as partes se encaixam num todo e se tornam claras. Romanos se divide em 8 partes. Então o livro de Romanos se divide em 8 partes. Mas eu quero falar da sétima. A sétima é aonde ele começa no capítulo 12, e ele fala da justiça de Deus compreendida e expressada na vida do seu povo. Então, a parte de número 7 de Romanos fala da justiça de Deus, de como ela é compreendida e expressada na vida do seu povo, na consagração, no ministério do corpo de Cristo, nas realidades da vida política e social e na comunhão com os fracos e também com os fortes. Paulo estava chamando os judeus e os gentios que foram unidos no pecado de Adão para se unirem agora em Cristo Jesus. Você está aí? Diga amém. Paulo estava chamando judeus e gentios para dizer: olha, preste atenção, o sacrifício agora não precisa mais ser um cordeiro. O sacrifício não é mais aquele que você vai levantar um altar, vai matar um cordeiro e vai derramar o sangue. O sacrifício agora, o corpo agora de Cristo não é mais um cordeiro, o corpo dele agora é real. O corpo dele agora é o suco da uva, o corpo dele agora é o pão sem fermento com o azeite, e esse sacrifício agora é a Páscoa. É a Páscoa para nós, é a Páscoa para o judeu, mas muito mais do que isso. Paulo diz assim, o seu próprio corpo agora, o seu, o meu, o nosso próprio corpo agora deve ser oferecido também em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por que, pastor, que o sacrifício tem que ser vivo? Por que o sacrifício tem que ser vivo? Porque todo culto você deve se apresentar a Deus. Diga: em todo culto eu devo me apresentar a Deus. Diga: como sacrifício vivo. Diga: e o meu culto tem que ser racional. Sabe, nós precisamos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. O nosso culto tem que ser racional, tem que ser a união do natural com o espiritual. Por isso é um culto racional. Até a fé, ela é uma fé racional. A inteligência, ela é racional. A vida espiritual também não é diferente. Paulo estava dizendo para o judeu que ainda estava matando o cordeiro da Páscoa, que a lei deveria permanecer, mas agora o novo modelo de Páscoa, olha o que Paulo está dizendo para o judeu, que a lei não tinha sido abolida, mas agora a lei deveria permanecer, só iria mudar o modelo de sacrifício. Agora não é mais um cordeiro, agora o modelo é Cristo. Você está aí? Diga amém, irmãos. E para os gentios, ele estava dizendo, no corpo e no sangue, que é a ceia. Por isso que eu disse aqui para você, aquela hora, que viver na lei é mais fácil que viver na graça. Por quê, pastor? Porque na lei estava dito assim, não matarás. E o que é não matar na lei? É pegar um revólver, uma faca, uma espada, ir lá e matar alguém. Agora, na graça, onde você está dizendo assim, onde a maioria da igreja, onde 90% da igreja no Brasil está na graça. Não, pastor, estou na graça.
Na graça, um assassino não é o mesmo do Antigo Testamento. Na graça, um assassino é aquele que olha para um irmão e diz assim: eu não gosto daquele irmão. O homicida na graça é aquele que mata as pessoas no coração, é aquele que não perdoa. Você está aí, irmãos? Na graça, na lei, o adultério era pegar o homem no quarto ou na cama, onde quer que ele esteja, junto com a mulher. Pegou em ato adultério, ok. Se é homem, toma chibatada. Mulher, se não for judia, apedrejada. E na graça? Na graça, a Bíblia, Jesus disse que se você olhar para um homem ou para uma mulher, é por isso que eu falo para alguns irmãos aí e para algumas mulheres do estilo de roupa, né? Porque tem homem que faz academia, aí ele fica bombadão, sabe? Ele fica sarado, fica bonito, fica. Não estou falando que fica feio, mas dependendo da mulher, se ela for casada e olhar para você e te cobiçar, você está induzindo ela ao pecado, e você é tão pecador quanto ela. Está adulterando. Você é um adúltero. Então, adultério no Antigo Testamento é uma coisa, na graça é outra. Você passou com aquela mini sainha, sabe? Você tem umas pernas bonitas, você malha e passa com aquela mini sainha, e o cara está brigado com a mulher tem uma semana, e tem uma semana que a mulher não faz nada com o cara está até, não pode ver nem perna de cadeira. Aí ele olha para a sua perna e te cobiça. Adulterou. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei e elevar o padrão. Sabe por quê, irmão? Porque ser salvo é muito fácil. Ser salvo é eu dizer assim: quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão, todo mundo, todo mundo. Pronto, você aceitou Jesus, agora você é salvo. Agora, reinar com Cristo é uma outra história. E aí você fica pensando que a vida eterna é só salvação, e não é. Você está achando que salvação é a última bolachinha do pacote? Não é, irmão. Ser salvo em Cristo é a primícia, é o princípio de uma vida cristã, que vai terminar, sabe quando? Nunca na eternidade. Então você fica preocupado com o que você faz aqui. Você vai viver aí 70, 80 anos, mas o que você faz aqui, tem gente que fala assim, ó: quando morre você não leva nada. É verdade ou não é? Quando você morre, você leva alguma coisa, sim ou não? Você leva, é claro que você leva. A Bíblia diz que você leva. A Bíblia diz que você leva as suas obras. Está escrito, você leva as suas obras. E aí, é por essas obras que você leva, que você vai ter que apresentar diante do tribunal de Cristo, é que vai depender da sua eternidade. É lá que o filho chora e a mãe não vê. É lá que o livro das obras vão ser abertos. É lá que Deus vai julgar os seus pensamentos, porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Lá os seus pensamentos vão ser revelados. Então, irmão, agora Paulo vem dizendo para esse povo aí, ó, judeu e gentio, está na hora de nós mudarmos de vida. A lei foi cumprida e agora nós precisamos caminhar. Paulo estava dizendo, olha, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque a nossa identidade já foi mudada. Se você aceitou a Cristo, a sua identidade já foi mudada. Quem habita em você é a nova natureza. Vou dizer novamente, você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. E o que eu preciso agora, pastor, mudar a minha mentalidade, porque quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo os meus comportamentos. Paulo está dizendo assim, ó, você pode ser adolescente, mas você precisa ser maduro. Você pode ser menino na fé, mas você precisa ter entendimento. Você pode ser criança, mas precisamos começar a viver a doutrina de Cristo, porque Jesus falou assim para nós: nós temos que ser como crianças.
Tinha até uma música no passado que dizia assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Então, Jesus fala: você deve ser como criança, mas você não deve andar como criança, você não deve ter os comportamentos de criança, você deve ser maduro na fé, você precisa viver a doutrina. E Jesus está dizendo: olha, não é mais no monte, não é mais em Jerusalém, não é mais no templo que você é crente, você precisa ser cristão em espírito e em verdade. Ser cristão fala mais de você viver uma vida lá fora do que levantar as mãos aqui dentro. É isso que Paulo está dizendo. Você pode ser cristão aqui dentro, levantar a sua mão, aceitar Jesus, mas lá fora o que vai mudar é quando você muda o seu entendimento. E você nunca mudará o seu entendimento se você não for para o instituto aprender a Bíblia. Você não vai, porque para você é aceitar Jesus e acabou, sou salvo, não precisa fazer mais nada. Para você é aceitar Jesus e dizer assim: tudo bem, vou batizar e agora está tudo bem. E não é. A vida começa agora. E nós acabamos de ler aqui que a vida de Deus, a vontade de Deus, aliás, tem 3 estágios: ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então a vontade de Deus aponta para o átrio, para o lugar santo e para o santíssimo lugar. Você nem sabe do que eu estou falando, né? Átrio, lugar santo e santíssimo lugar. Eu acredito que 80% aqui não sabe do que eu estou falando. Você tem que ir para o instituto. Quando Davi viveu a boa vontade de Deus, Davi era pajem de armas. Quando ele viveu a agradável vontade de Deus, ele era pastor de ovelhas. Mas quando ele viveu a perfeita vontade de Deus, foi quando ele derrubou Golias. O óleo, a unção, ela é boa quando ela vem para a cabeça, ela é agradável quando ela desce para a barba, e ela é perfeita quando ela vai para toda a orla dos seus vestidos. Aleluia! Jesus, a vontade de Deus era boa para ele quando ele decide viver uma vida dedicada. É agradável quando ele faz a vontade de Deus. Ela é perfeita quando ele morre na cruz do Calvário, cumprindo o seu propósito de vida. A renovação do nosso entendimento é uma preparação para o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida, mediante a obediência à sua palavra. O que Paulo está querendo dizer para mim, para você, para renovar a mente, é lógico, é para você estudar inteligência emocional, é para você estudar inteligência financeira, é para você ler um livro de administração, é para você renovar a sua inteligência, é evidente. Mas é evidente também que Paulo está querendo dizer que você não pode ter só a natureza de Cristo na sua vida, ou Cristo morando no seu espírito. Só isso não é suficiente para você viver uma vida cristã. É necessário você mudar a sua mentalidade. Porque quando eu mudo a minha mentalidade, eu não vivo como carnal, eu vivo como espiritual. Quando eu mudo a minha mentalidade, eu não vivo cumprindo aquilo que eu quero, eu não vivo de propostas, eu vivo o propósito de Deus para a minha vida. Você está aí, irmão? Você pode decidir viver no átrio, você pode decidir viver no Santo dos Santos, e você também pode decidir viver no santo lugar. Isso aponta para o tabernáculo. A maioria da igreja está vivendo no átrio. O que é o átrio? É o pátio externo do templo. A maioria da igreja está aqui dentro, mas está vivendo lá fora. A maioria da igreja vem ao culto, mas a vida dele espiritual não passa daquela porta quando ele sai daqui. Eu vou dizer novamente, a maioria de vocês vem para a igreja, mas quando você sai por aquela porta, você é simplesmente um Cristo ambulante, não um Cristo transformador. Você é um pequeno Cristo, mas você não é alguém que expressa o propósito de Deus. Você não é alguém que expressa a natureza de Deus. Você não é alguém que expressa o próprio Deus. Sabe por quê? Porque a sua mente ainda é uma mente mundana. A sua mente ainda está voltada para o que é bom para você.
Você ainda está voltado a sua mente para o trabalho, para aquilo que satisfaz você. Não que você não deva trabalhar, não é isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que se o seu namorado te impede de vir na igreja, solta esse namorado. Se esse marido, eu preguei aqui semana passada, te impede você de vir na igreja, larga ele em casa. Se ele não quer vir, larga ele em casa e vem para a igreja. O que eu estou dizendo aqui é que se os seus clientes forem mais importantes que Deus, é melhor você trocar de profissão. Porque quando você decidiu aceitar a Cristo, você decidiu viver por Ele, para Ele e para Ele. Ué, pastor, então você está dizendo que eu não posso ter vida? Não! Você tem que encaixar as suas propostas ou a sua vida dentro do propósito de Deus. Aí você pode dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daí você pode dizer com autoridade: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daí você pode dizer com autoridade: eu vou bater e a porta vai abrir, eu vou buscar e eu vou encontrar, eu vou clamar e vou ser ouvido. Aí você pode dizer: eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e aí todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus me dará uma casa, Deus me dará sustento, Deus me dará comida, Deus me dará roupa, Deus me dará sapato. Aí você pode dizer, sabe por quê? Porque você está expressando a vida de Deus, você está vivendo o propósito de Deus, e quando você vive o propósito de Deus, Deus vive as suas propostas. Não é encaixando o que você quer dentro do propósito de Deus, não, irmão, é vivendo o propósito de Deus. Não, sabe o que é? É que a igreja precisa me adaptar ao horário, né, que eu gosto de culto. Não, eu vou na igreja, mas se lá não... A renovação, vou ler de novo, a renovação do nosso entendimento é uma preparação para o cumprimento dos propósitos da promessa de Deus em nossa vida, mediante a obediência à sua palavra. Você pode viver no átrio, no lugar santo ou no santíssimo lugar. Aliás, você pode viver no átrio, no lugar santo, ser salvo, mas nunca entrar no santíssimo lugar. Você pode passear no pátio da igreja. Vou dar um exemplo. Você pode passear no pátio da igreja, que é o átrio. Você pode sentar nessa cadeira, que é o lugar santo, mas você nunca será um sacrifício em cima do altar. Há uma música do João Luiz Arcanjo, né? E o sacrifício sou eu. Nós cantamos. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. É por ti? Estou apaixonado. Olha a mentira que nós cantamos. Olha a mentira que a maioria da igreja canta. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Diminuir você, irmão, é entender que você deve viver uma vida dentro do propósito de Deus. Porque quanto mais você vive dentro do propósito de Deus, menos você vive. Porque a renovação do nosso entendimento não é render-se aos conceitos relativistas e passageiros deste mundo, mas viver o propósito de Deus para a minha vida. Tem muita gente que é relativista. Tem muita gente que, não é bem assim, pastor. Não é tão rígido assim, pastor. Não é assim. Pastor Oswaldo, ele costuma dizer assim, que hoje você olha pelas costas, você não sabe se o cara é homem ou se o cara é mulher. Pastor Oswaldo costuma dizer isso. Hoje você olha um cara pelas costas, você não sabe se ele é homem ou se ele é mulher. É um conceito relativista. O que de fato te expressa? O que de fato na sua vida expressa o caráter de Deus? O que de fato na sua vida expressa a santidade de Deus? Para viver o propósito de Deus, eu preciso passar por uma metamorfose. Fala comigo, metamorfose.
Quando Paulo diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, ele está falando da borboleta que eu falei semana passada. Ele está falando que eu e você precisamos passar por um processo de metamorfose. Nós precisamos deixar de ser lagarta para sermos borboleta. É isso que ele está dizendo. Isso está incluindo, não é só a mente, é quando as pessoas olham para você. Dá para acreditar quando você olha para uma borboleta que aquilo era uma lagarta? Dá para acreditar? Não dá. Não dá. Não dá para acreditar. Ontem eu fui na trilha lá na guia, e cheguei lá na guia, tinha uma borboleta. Faz tempo que eu não vejo tanta borboleta na minha vida, cada uma diferente da outra. Não dá para acreditar que aquela borboleta está voando. Outrora era uma lagarta. Então eu preciso que você entenda, meu irmão e minha irmã, que eu e você precisamos passar por um processo de metamorfose, e essa mudança, ela tem que ser completa. As pessoas precisam olhar para o seu corpo. Ah, pastor, então a minha roupa define. A Bíblia diz que Jesus ia para Jerusalém. Ele ia para Jerusalém. E quando os samaritanos viram ele, disseram assim, ó, ele está como aquele que vai para Jerusalém. Jesus estava a caráter, estava vestido a caráter, a fisionomia dele estava a caráter, tudo que olhava para ele apontava que ele ia para Jerusalém. Eu não tenho nada contra a sua roupa, irmão. Eu não tenho nada contra o seu cabelo. Por mim, se quiser pintar de vermelho, de amarelo, de azul, de cor de rosa, faz o que você quiser. Por mim, se você quiser tomar bomba para ficar bombado, faz o que você quiser. Eu só preciso que você entenda. Se alguém olhar para você, para os seus comportamentos, para a sua roupa, para a sua atitude, eles vão ver o caráter de Cristo na sua vida. Você pode ir para um restaurante chique, você pode pedir uma cerveja, pôr em cima da mesa, tomar um vinho. Quando chegar alguém e você tiver que falar de Jesus para ele, você vai se sentir confortável em falar de Jesus para ele? Você vai se sentir confortável em dizer que Jesus mudou a sua vida? O povo está quieto. Para viver essa mudança completa, eu preciso entender o tempo de casulo. Fala comigo, tempo de casulo. Eclesiastes capítulo 3, Salomão diz que há tempo para todas as coisas. Irmãos, há tempo de você se converter e chegar na igreja. Você é uma criança, é um novo convertido. Mas você não pode continuar criança a vida inteira. Você não pode ficar com esse negócio assim, ó, ninguém me cumprimentou, ninguém olha para mim na igreja, eu não vou fazer nada, o tempo de criança já acabou. Existe um tempo de você ser criança. Ontem eu estava pensando num casal aqui da igreja. Quantas oportunidades eles perderam. E eu olhando para a vida deles e vendo quantas coisas eles perderam. Perderam o próprio destino, perderam a própria identidade, perderam o casamento, perderam tudo. Mas não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de ensinar, não foi por falta de falar. Continuam crianças. Tem gente que é casado, mas quer viver uma vida de solteiro. Não dá, meu irmão, você casou. Teve um irmão aqui, recém-casado, chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou com 3 meses de casado, eu não aguento mais, eu vou separar. Eu falei, mas já, irmão? Ele falou, pastor, eu não posso jogar bola. Ela implica com a bola. Foi meu amigão, meu filhão, ovelhinha de Jesus. Você acabou de casar, desliga a televisão, para de jogar bola, vai curtir sua esposa, vai fazer 3, 4, 5, 6, 10 filhos, vai se santificar. Você sabia que a mulher santifica o homem na relação sexual? Está escrito na Bíblia. Então, mulher, quer fazer o seu marido santo? Não corta. Faz igual o pastor Cláudio Duarte, de manhã, de tarde, de noite. O homem fica santo, o homem vai ficar uma bênção. Você está aí, irmão?
Então, eu preciso entender que o tempo é um fator favorável de transformação, ou também pode ser um fator desfavorável para mim e para você. O pastor Lázaro pregou aqui quinta-feira dizendo que a esperança adiada, ela adoece a alma. Tem muita gente esperando o tempo resolver alguma coisa, e o tempo não vai resolver. Você não vai aprender a ser crente vindo só nos cultos de domingo. Você não vai aprender a ser um cristão vindo só nos cultos de campanha. Você não vai reinar com Cristo se você não aprender a palavra e praticá-la. Pastor, mas com o tempo eu vou aprender. A Bíblia diz de um homem que ficou 38 anos na boquinha da bênção, na porta da bênção, mas nunca recebeu a bênção. Nunca. A Bíblia diz de uma mulher que ela ficou 12 anos sofrendo. Tem gente que usa o tempo para sofrer, tem gente que usa o tempo para dar desculpas. Tem gente que usa o tempo para viver uma vida de autocomiseração, para viver uma vida de coitadismo, para dizer que é vítima da sociedade. Irmã, tem uma sala lá para você ficar com ela. Então fica com ela lá, fazendo um favor. Então você pega ela no braço. Diga assim: eu não vou usar o tempo para sofrer. Diga: eu vou usar o tempo para aprender. Fator tempo. O que uma borboleta está fazendo dentro do casulo? Está só passando o tempo? Não, ela está vivendo aquele tempo um processo de transformação. Dentro do casulo, ela está aproveitando o tempo para viver um processo de transformação. A lagarta usa o tempo para passar pelo processo de metamorfose. A lagarta usa o seu tempo dentro do casulo para fazer duas coisas: primeiro, se alimentar; segundo, crescer. Diga comigo: alimentar e crescer. Fala: crescer e se alimentar. Diga: crescer e se alimentar. Diga: se alimentar e crescer. Tem quanto tempo você chegou na igreja? Tem quanto tempo você é cristão? Você cresceu? Olha para você, sua vida mudou? Seu casamento melhorou? Não, pastor, piorou. Então você está usando o tempo para quê? Porque na igreja tem curso de casais, tem curso de noivos, tem discipulado, na igreja tem casa de conexão, na igreja tem um monte de coisa para você melhorar, para você crescer. Mas sabe qual que é o problema? Você não tem tempo. A academia é mais importante, o passeio é mais importante, o trabalho é mais importante. Tem muitas outras coisas que é mais importante do que usar o tempo para crescer e se alimentar. Jesus usou o tempo dele para crescer, orar e se alimentar, leitura da palavra, indo ao templo, autoconhecimento e sentido de vida. Quando eu sei quem eu sou, autoconhecimento, e o que eu serei, conhecimento do propósito, eu passo o meu tempo, cumprindo e me preparando para aquilo que eu vou ser. O que a pastora Keila está fazendo lá em Assunção? 6 anos se preparando para ser uma médica. Jesus se preparou, entre aspas, 30 anos para começar o seu ministério de 3 anos e meio. Agora tem gente que quer ser empresário. Aqui na igreja tem gente que é assim, ele abre um negócio, começa a prosperar e já quer ampliar. Ei, tem um tempo de maturação. Tudo tem um tempo, tudo passa pelo tempo. Agora, use o seu tempo, irmão, para se conhecer, para aprender a palavra e para conhecer o propósito de vida. O tempo passa, e passa rápido. Esses dias eu estava casando Lázaro. Esses dias eu casei Daniel e Daniele. Os filhos deles já são adolescentes aqui na igreja. Esses dias, Giovana que dança aqui, uma grandona, tinha 4 anos. Esses dias.
Então, meu irmão, entenda uma coisa: autoconhecimento fala de você viver aqui, mas tendo conhecimento de quem você é, quais são os seus valores, qual é o seu propósito de vida. Eu tive que parar o curso, por quê? Porque tem gente que não se conhece, não sabe qual é o propósito de vida dele. Aí eu mando informação no grupo, aí eu pergunto para a pessoa: você leu? Ah, pastor, não li, mas eu ainda vou ler. Vai ler quando? Se tornar uma borboleta e continuar rastejando, não cumpre o seu propósito. Você pode até se tornar uma borboleta, mas se você não voar, você não cumpre o seu propósito. Porque qual é o propósito de uma borboleta? Voar. Deve ter outras coisas, não sei o que a borboleta come. Ela deve estar em algum lugar na cadeia alimentar. Ela come inseto. O propósito da borboleta é isso aí. Vocês ouviram, né? Porque eu não ouvi, não. Ela pega pólen numa planta e põe na outra. Então o propósito dela, eu sabia, eu só queria que você falasse. Não, é verdade, eu sabia, porque só que eu vou falar disso no próximo culto, porque eu vou falar do segundo estágio do casulo. Depois que ela sai do casulo, o propósito da borboleta é dispersão e multiplicação. Está escrito, eu sabia, eu só queria que você falasse. Eu só queria que ele soubesse que eu não sabia. O povo saiu do Egito e ficou 40 anos murmurando no deserto, até morrer. O tempo de casulo de Paulo foram aproximadamente 3 anos e meio. O tempo de casulo de José foram praticamente 12 anos, quase o número próximo. Eu não gosto de fazer isso, senão me dá azar. José sabe, mas sabe qual é a diferença? José sabia quem ele era e qual era o propósito de Deus para ele. José espera o tempo do casulo na cisterna, nas prisões. Ele esperou um pouco mais de 12 anos. E aí um dia ele acorda presidiário e dorme governador de todo o Egito. Então, meu irmão, minha irmã, se você se converteu hoje, se você veio para essa igreja hoje, se você vai se batizar no próximo batismo, ou se você já é crente nessa igreja há muito tempo e ainda está no seu casulo, quero encerrar essa mensagem e te dar uma palavra. Vai aprender Bíblia, vai se preparar para viver o propósito de Deus, vai se preparar para ser usado por Deus, vai se preparar para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está aí, diga amém. É isso que precisa. Não use esse tempo de casulo para fazer o que você quer viver. Tem gente que fala assim: eu vou viver minha vida, na hora que eu estiver lá na frente eu aceito Jesus. Não precisa. Se você quer só viver a vida, aceita Jesus, pelo menos você não perde a salvação, né, pastor? Pelo menos você não perde a salvação, pelo menos você não vai para o inferno se você morrer de repente. Porque eu vou falar um negócio para você, irmão: morrer é muito fácil. Quem já fez uma cirurgia aqui? Tomou anestesia geral, morrer daquele jeito. Você toma anestesia geral, a mulher fala assim: eu vou te dar uma anestesia. Aí ela vai. Se você morrer ali, já era, não tem mais nada para fazer. Morrer é assim. Você já perguntou para um morto na beira do caixão como que foi a morte dele? Ele já te contou? Não, sabe por quê? Porque já foi, não tem mais o que fazer. Depois que você morre, irmão, não tem mais o que fazer. Então, aprenda a viver os processos que Deus estabeleceu na sua vida. Mas enquanto você está dentro do casulo, faça uma coisa: meu casamento não está bom, pastor, vai fazer um curso de casais. Quero casar, pastor, vai fazer um curso de noivo. Pastor, estou brigando muito, marca um horário com a minha secretária, vai lá para o gabinete, vou te atender. Pastor, minha vida financeira não está boa, eu vou te indicar alguém para você fazer um curso de finanças, e depois você fazer um curso de inteligência emocional. Porque a maioria das pessoas que não consegue levar a vida financeira boa é porque ele está com as emoções desajustadas. É simples, é prático. Aqui na igreja tem tudo para você crescer.
se alimentar, ser forte, ser forte. Fica de pé aí, varão. Aí, ó, varão aqui é forte, ó. Pode ficar de pé também, pode ficar de pé também. Fica de pé aí, ô menino da irmã Edna. Fica de pé aí. Olha lá, ó. Faz assim. Olha lá, ó. Não, o cara é forte. Fica de pé aí, ô Ever. Isso, faz assim. Aí. Fica de pé aí, Arley. Vamos todos ficar de pé. Diga para o seu irmão assim, ó, Deus quer você forte. Fala para ele assim, ó, bem alimentado. Não, fala de novo, fala assim, ó, Deus quer você forte, bem alimentado. Fala, por isso vai pagar meu almoço hoje. Pastor, como que eu começo o meu processo de metamorfose? Primeiro, entregando sua vida para Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar sua vida para Jesus? Dizer assim, pastor, eu quero entrar no processo de metamorfose. Ou você estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para o processo de metanoia, de metamorfose, de transformação. Eu quero orar por você também. Sabe, irmãos, esse é o momento. Hoje é o dia. Tem alguém? Eu quero orar por você. Se não tiver, eu vou falar para esse irmão e pagar o seu almoço e você vai ser feliz hoje em nome de Jesus.